dois principais nomes. Primeiro é Elohim. Exaustivamente temos lido esse nome. Ele é um nome plural, não de dois, mas a partir de três. É mais que uma dupla, é um conjuntivo para a Trindade. E a questão é que esse nome, ela tem uma denotação de grandeza e poder de Deus. E logo nos primeiros versículos do primeiro livro da Bíblia, é que lá se encontra esse nome do Senhor Elohim. E ele é a origem de tudo, é o sentido da força e o poder e a majestade de Deus. No princípio criou Deus, criou Elohim o céu e a terra. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. E mais, nós vemos o outro nome, não digo principal, mas mais comentado na palavra de Deus, que é Jeová ou Yahvé. E este é um dos nomes mais famosos. Quando eu digo famoso, é porque é o mais falado. Yahvé. Esse nome é o próprio predicado do nome do Senhor. E ele está com todas as características literárias em maiúsculo. Eu sou. É uma apresentação de Deus, de eu sou. O nome no original é impronunciável. É uma composição de 5 vogais, transliterado para a nossa língua. E em Êxodo 20, e versículo 7, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Os judeus tinham muito temor em falar o nome de Deus, então eles praticamente não pronunciavam este nome Jeová, ou Javé, ou Yahvé, eu sou, porque era a mesma pessoa dizer eu sou. Então eles partiam para Elohim. Então é assim que geralmente eles pronunciavam o nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus, na qualidade divina, lá no livro de João 8:58, e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, dizendo, eu sou a verdade, a vida, o caminho, a porta, o pastor, o pão, a videira e a água da vida. Eu sou o que sou. Então, o nome Yahvé é eu sou. E aí, ainda mais eu sou em todos os tempos, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz: daquele que é, que era e que há de vir. Amém? Aquele que sempre foi e aquele que sempre será. Jeová é o nome pessoal, é o nome próprio e, novamente, o nome incomunicável de Deus. Esses são os dois nomes chaves e escrito na Bíblia mais de 6.500 vezes. E aí está esses dois nomes principais. Antes de entrarmos na derivação dos outros nomes do Senhor, quero comentar a cada um de nós que nada adianta nós sabermos, compreendermos nomes do Senhor se Ele não for o autor e consumador da nossa fé. Por isso que nós anteriormente comentamos
que não é só um estudo teológico. Eu posso ter aprendizado teológico, conhecimento teológico, mas, na verdade, nós precisamos de ter esse devocional constante nas nossas vidas, para que o nome do Senhor, o poder dele, em todos esses nomes e derivações de nomes, possam ser verdade e vida em cada um de nós. Amém? Amém. Outros nomes compostos que aparecem a respeito do Senhor e com o prefixo Jeová, alguns deles vimos domingo passado, vamos passar mais rapidamente, apenas para dar um lembrete, para relembrar. Jeová Jiré, Jeová proverá, Deus proverá. Um dos textos mais clássicos está em Gênesis 22:14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ali estava Abraão, junto com seu filho Isaque, e quando Isaque perguntou ao seu pai, que estava com todos os utensílios para o holocausto, onde está o cordeiro, o pai Abraão disse ao filho, o Senhor proverá. Amém? Jeová Jiré. Quando você estiver com todos os utensílios da sua vida para servir o Senhor, e não encontrar a segmentação em nome do Senhor, você pode usar o nome, o Senhor proverá de tudo na minha vida. O Senhor proverá. Amém, irmãos? Amém. Então não é a teologia do nome, o Senhor proverá, é a prática evidente, constatada, fundamentada em nós, da provisão de Deus no nosso dia a dia, na saúde, no serviço, no alimento, no nosso dia a dia, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O outro nome que nós nos apercebemos naquele dia foi Jeová Zidequenu, ou Tsidekenu, Jeová, nossa justiça. O povo de Deus, principalmente os profetas de Deus, clamavam por justiça. Os remidos do povo de Deus, quando eles estavam na desobediência, o clamor era: o Senhor vai fazer justiça, Jeová nossa justiça. Jeremias bem explicou no capítulo 23, a partir do verso 5, e Jeremias diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, nossa justiça. O mesmo clamor de Jeremias, apelando para a justiça futura do Senhor, e isso é uma questão de fé, quando a nação espedaçada, dividida entre Judá e Israel, o homem de Deus teve na sua profecia que o Senhor de justiça ainda ia trazer um renovo para estabelecer justiça sobre aqueles que o Senhor havia prometido, o Senhor nossa justiça. Amém? Amém. No mundo que você vive, Jeremias 23, 5 e 6. No mundo em que vivemos, este mundo em que a própria palavra nos diz para não sermos conformados com este mundo, não sede conformados com este mundo, o clamor nosso é de justiça de Deus, e não justiça com as nossas próprias mãos. Longe de nós executarmos qualquer justiça que queremos fazer para acertar algumas pendências, nada é
em relação ao que o Senhor tem de justiça a ser efetuada, no passado, presente e futuro. Você pode acertar uma questão de justiça no momento. Provavelmente, pelo seu coração, você vai usar a lei de olho por olho, dente por dente. Mas a justiça do Senhor é o amor. E o que Jeremias disse sobre o renovo, era o renovo que vinha com amor, para trazer as boas novas ao mundo. E esse é o Deus de justiça. Amém? Amém. O terceiro que nós vemos desses nomes compostos foi Jeová Rafá, ou Jeová Rofeká, ou Rofeca. Jeová que te cura. Irmãos, o Deus que cura. O Deus que cura as nossas dores, que cura as nossas enfermidades, que cura o nosso coração e cura as nossas almas. Esse Deus, Rafá, ele deve ser o baluarte das nossas necessidades para curar nossas dores. No livro de Êxodo 15, 26, diz assim: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Toda vez que o Senhor faz uma promessa, Ele nos condiciona. Amém por isso, meus irmãos? Ele nos condiciona. Se ouvirmos atentamente a palavra do Senhor e fizermos o que é o reto, isto é o princípio de justiça. Nós não fazemos justiça, mas temos a justiça de Deus. Então você pode ligar o Jeová Zidequenu com Jeová Rafá, que ele faz a justiça, e aquele Deus que faz a justiça naqueles que são justos, ele cura e traz para nós a retirada das dores, quando nós guardamos os seus estatutos. Na verdade, o Deus Rafá é o Deus que cuida de nós. Quantas vezes nós temos a obrigação de orar: Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida da minha família. Senhor, cuida da igreja que o Senhor me deu. Senhor, cuida desse país. Senhor, cuida desses dirigentes. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos do cuidado de Deus. Como nós, quando tínhamos nossos filhos novinhos, nós cuidávamos 24 horas. Mas o Senhor nos cuida para a eternidade. Nós somos finitos, mas o Deus que cura é um Deus que cuida de nós na infinidade das nossas vidas. Esse, meus irmãos, é o verdadeiro Jeová Rafá. Que Ele esteja em nós. Jesus pode sarar as nossas vidas. O Filho de Deus veio para curar as nossas feridas, para tirar as nossas dores. Esse é o Jeová Rafá. Amém? Que assim seja. A pergunta é: você já experimentou o Deus Jeová Rafá na sua vida? Hoje de manhã você está ouvindo o nome dele. Que não seja um conhecimento teológico, mas que seja um conhecimento de vida, e de vida em abundância. E vida em abundância é vida na saúde espiritual, em comunhão com Deus. Por fim, nós vimos Jeová Salom, ou Jeová Shalom, que é o Deus Jeová que envia a paz, que dá a paz. Quanta paz nós precisamos? Precisamos de paz íntima, precisamos de paz na família, porque família que não tem paz, e vou usar uma expressão que ninguém gosta que use hoje, no mundo evangélico contemporâneo, neo-evangélico, não se fala em diabo, não se fala em inferno, não se fala em perdição eterna, mas a família que não tem paz está no poder do diabo, vira um inferno. E essa é a expressão tumulto. Nós precisamos de paz.
Quando todos numa família têm paz, o ambiente é purificador e o Jeová Shalom habita lá. Quando uma igreja está em paz, Jeová Shalom aplica a paz na igreja, no seu povo. O povo de Deus buscava a paz e só encontrava em Jeová Shalom. Quando aquele povo saía nas batalhas, cada povo pagão levava a sua imagem, mas o povo de Deus levava no coração Jeová Shalom. Amém? Amém. Assim seja para todos nós, o Deus de paz, Jeová Shalom. E isso é no sentido inteiro, completo, de bom, satisfeito. Amém, irmãos? Amém. Falamos de Gideão a semana passada, quando tocamos no assunto sobre a paz. Um homem que encontrou a paz do Senhor. Gideão, ele edificou um altar ao Senhor. E lá naquele altar ele cravou: o Senhor é o Deus de paz, Jeová Shalom. Porque Gideão estava tão tumultuado, numa situação tão caótica, que os inimigos estavam todos às voltas. E ele teve que colher o trigo rapidamente, para que os inimigos não colhessem o trigo. E o Senhor apareceu a Gideão, falou: você vai vencer, não precisa colher o trigo para agora, ofereça para mim. E aí o Senhor queimou como um cheiro suave. E aí Gideão entendeu o que é o Deus de paz no dia das batalhas, certo da vitória. Meu irmão, o mundo está em turbulência. A palavra diz que no princípio do fim haverá guerras e rumores de guerras. Evidentemente, isto é uma verdade que ninguém pode desmentir, porque o mundo vive em guerra, mas nós estamos em paz. Ter paz nos dias de guerra. Amém? Amém. Esse é o Deus Jeová Shalom que aplica a paz. Que Deus nos abençoe. Agora, nós vamos encontrar um outro nome conhecido na palavra de Deus, Jeová Nissi. Jeová Nissi é Deus é a minha bandeira. Em Êxodo 17:15, onde está Jeová Nissi, e Moisés edificou um altar, o qual chamou o Senhor é minha bandeira. Como já falamos em relação a Jeová Shalom, Jeová Nissi era a bandeira de Deus nas batalhas, no meio de muitas guerras e pelejas e lutas. Então, nesse momento, o povo clamava: Jeová Nissi. Era um clamor de batalha, um clamor de que a bandeira deles era inteiramente do Senhor. Amém? Venciam as batalhas e erguiam uma bandeira da vitória, quando então chamava Jeová Nissi. Eles estendiam um estandarte e ali eles clamavam: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória. Meu irmão, minha irmã, Jeová Nissi sempre é vitorioso. Você sempre deve ter na sua vida o Deus da vitória. Nós não fomos gerados de novo para ter vida derrotada. Quantos irmãos de igreja vivem murmurando, vivem reclamando, porque não conhecem a bandeira de Deus, não conhecem Jeová Nissi. Nós temos que tirar de nós a bandeira do lamento, a bandeira da murmuração, porque quando o povo, no êxodo, na saída do Egito, o que eles mais entoaram foi reclamar. Reclamavam de comida, reclamavam do sol, reclamavam do frio, mas eles não agradeciam da coluna de fogo à noite, e também da sombra que vinha das nuvens, das codornizes, do mel que o Senhor traziam a eles na questão do maná, a porção diária de cada um, as águas de Meribá que o Senhor deu a eles, mas eles reclamavam, não levantavam o estandarte da vitória. A vitória estava neles, a vitória estava nos olhos deles, mas eles não enxergavam a vitória. Talvez nós que reclamamos muito, nós estamos vivendo a vitória na presença de Deus, mas vivemos uma vida de lamento. Aí o povo estranho,
que não conhece a Deus, vai ver em nós uma derrota, a bandeira da derrota e não a bandeira da vitória. Irmão, irmã, que tal acordarmos e com Jesus sabermos que nós podemos vencer? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo que é tão deturpado, quando o apóstolo disse isso, tudo posso naquele que me fortalece, não é poder ter as coisas, é poder vencer nas adversidades. Então você tem capacidade para erguer a bandeira da vitória nos dias da adversidade e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe. Então Deus não deve ser só o símbolo da nossa vitória, Ele é a nossa vitória. Amém. Amém. Seguindo no cronograma da nossa apostila, o item G, Jeová Sabaoth, o Jeová Tsebaô, é um O aberto, Tsebaô, Deus dos exércitos, de todos os poderes, de todas as potestades, de todos os anjos. Malaquias 3:1, e eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Jeová Tsebaú, o Deus dos exércitos, que domina as hostes celestiais, seu exército de anjos. Não vamos nos resumir no exército físico dos homens. Ontem, à noite, nós lemos que a igreja tem poder de passar informação das bênçãos de Deus às potestades. E o Deus dos exércitos não é só dos exércitos de carros blindados, de tanques, aviões e bomba atômica. É o Senhor dos exércitos celestiais, dos seus anjos, das suas potestades, que acampam ao redor daqueles que nos amam. Compreenda que os filhos de Deus são protegidos pelos exércitos celestiais do Senhor. É isso que o povo de Deus clamava por Jeová Sabaoth. Amém, irmãos? Amém. É o Senhor que defende, é o Senhor que nos dá a guarda. Certa vez Israel foi sitiada pela Síria, que tinha um gigantesco exército, mas tudo que o rei da Síria falava a seus comandantes, Deus revelava ao profeta Eliseu. Assim Israel escapava de todas as batalhas. Quando o rei da Síria descobriu que era Deus que revelava seu plano de guerra, Eliseu resolveu matar o profeta. Segundo Reis 6. Então sitiou a cidade que Eliseu morava, e quando seu ajudante Geazi viu aquele exército, se apavorou e contou ao profeta. O profeta orou ao Senhor dos exércitos que mostrasse a Geazi as hostes celestiais, dizendo: não temas, porque os que estão conosco são mais do que estão com eles. Segundo Reis 6:16. Qual é o tamanho do exército que você, na condição de Geazi, vê? Quando nós olhamos para o mundo é tão grande, tão poderoso, o mundo é dono do dinheiro, é dono dos alimentos, mas nós devemos de orar como o profeta Eliseu orou, para que Geazi enxergasse que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ou aqueles que estão no mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós somos servos do Senhor, e os anjos de Deus estão ao nosso redor. Salmo 34:7. Porque o anjo do Senhor, ou os anjos do Senhor, acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Jesus recrutou um exército dos seus discípulos
para testemunhar a favor e lutarem contra o mal aqui na terra. Irmãos, o exército do Senhor, aqui no mundo, literal, é o povo de Deus. Nós somos integrantes do exército desse Deus poderoso, desse Jeová que nós vemos aqui, Sabaoth. Desculpe do meu esforço para falar para você, mas que a teologia hebraica seja para nós um conhecimento, mas a mensagem pastoral seja para nós a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos ajude a entender, compreender as vontades de Deus nas nossas vidas. E por fim desses nomes compostos, Jeová Shammah, ou Jeová Shamaá, diz: Jeová está lá, Deus presente, ou Deus no seu templo. Ezequiel 48:35, 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está lá. O Senhor está presente, o Senhor está no seu templo. Durante a peregrinação do povo judeu no deserto, irmãos, eles sempre tiveram a certeza: Deus está conosco. Jeová Shammah guiava na sua presença durante o dia, durante a noite, e nunca abandonou. O nome Shammah significa ou indica a presença divina do Senhor onipresente, onipotente, que tudo vê. Quando precisamos de alguém, quando estivermos a sós, podemos chamar Jeová Shammah. Ele é o nosso companheiro. Quando os inimigos iam à guerra, levavam seus deuses com eles, suas imagens. Os judeus não levavam imagem consigo. E aí eles clamavam: Jeová Shammah, Deus está conosco. Onde estava Deus se não estava na imagem? Estava no meio deles, estava no meio do povo. A presença do Senhor foi completa quando Ele veio e viveu no nosso meio, entre nós. E Mateus 28:20 diz assim: todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. O Senhor está aqui, sempre, desde a consumação dos séculos. Hoje, meus irmãos, com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo: não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós, que sois o templo do Deus vivente? Olha, o Senhor está em nós. Podemos então dizer que nós não estamos a sós. Compreenda isso. Por mais que você está caminhando numa estrada, você nunca está sozinho. O Senhor está contigo. Amém. Jeová Shammah. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Chame o Senhor quando você se sentir só. Quantas vezes? E como é corriqueiro nos dias de hoje? O mundo está numa população de mais de 7 bilhões de habitantes. E existem pessoas em tudo quanto é canto. Esse gargalo é preocupante. As grandes cidades já se conta pessoas por metro quadrado. Xangai, por exemplo, cidades indianas, isso é muito complexo. As pessoas vivem amontoadas, mas elas vivem sós. Quando você for numa grande cidade e as pessoas todas pinhocadas, elas não se olham, não se relacionam, não se ajudam, não se conhecem e estão sós. Se você está com o Senhor no meio da multidão, você está com Ele.
Amém, irmãos? Amém. Jeová Shammah. Nunca pense que você está sozinho. O profeta Elias teve esse sentimento temporal. E ele confessou ao Senhor por causa de Acabe e Jezabel. E ele fugiu para o deserto. E ele quis morrer. Passou fome e quis morrer. Mas quando teve a fome, o Senhor mandou alimento, mas ele quis morrer. Refugiou numa caverna escura. Mas o Senhor disse para ele: não, Elias, você não está só. Volta e vai cumprir o seu trabalho. Você anda só? Ou sente só? Ore ao Senhor. Não é o primeiro caso. Elias nos dá a lição de que nós não estamos sós. Amém. E nós temos outros nomes: Jeová Rossenu, Jeová o nosso Criador, Jeová Kades, Jeová que santifica, Jeová Elohenu, Jeová nosso Deus, Jeová Eloek, Jeová teu Deus, Jeová Eloai, Jeová meu Deus, Jeová de Sabaote, Jeová das hostes, Jeová Elion, Jeová o Altíssimo. Não vamos pormenorizar esses nomes, mas fica o registro, que ainda existem outros nomes que achamos necessário dar um foco nesse momento. Mas nós vemos aqui outros nomes menos usados. No caso é Adonai. Este nome de Deus está no plural. E essa pluralidade é da divindade do Senhor. E é traduzido como Senhor em nossa Bíblia e denota uma relação de Senhor e servo, Quando usado no possessivo, indica a posse e a autoridade do Senhor. Conferiu aí, irmãos? O nome Adonai. Algumas versões está com 470 vezes, na apostila 450 vezes, Jeová Adonai. Amém? Amém. Um outro nome é El Shaddai, bem conhecido, e algumas placas, tem nome de empresa, nome de lanchonete, nome de igreja, mas El Shaddai, irmãos, é um nome composto, traduzido Deus o Todo-Poderoso. Eu digo isso porque popularizou muito esses nomes, e as pessoas fazem um uso por toda a liberdade que existe. As pessoas ainda não têm consciência do nome que coloca lá na sua barbearia, e às vezes até bar, na sua confecção, e aí vai, mas nós temos que ter esse capricho de entender que certos nomes nós não podemos tomar em vão, e é bíblico isso. Por isso que nós devemos ter todo o respeito, toda a consideração. El Shaddai, por exemplo, é Deus o Todo-Poderoso, e esse nome, ele está no singular, praticamente 250 vezes no Velho Testamento, como Deus, e geralmente ele é associado com algum atributo ou perfeição de Deus, como Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Zeloso e o Deus Vivo. Esse é o El Shaddai. Para lembrarmos rapidamente alguns nomes no Novo Testamento, Theos já traz para nós, porque ele vem do grego, já latinizado, teocêntrico, teológico, e aí evidente que relaciona-se a essa origem grega, essa raiz grega, é o nome de Deus, e ele corresponde a Elohim do Velho Testamento, é usado quando se diz a respeito da Trindade também. Outro nome é Pater, de Pai. Jesus usou este nome também, e corresponde a Jeová.
Pai nosso que estás nos céus, Abba, Pai, despotes, ou déspota em português, isso o título denota a Deus na sua soberania absoluta, e é semelhante a Adonai do Velho Testamento. Encontramos esse nome apenas 5 vezes no Novo Testamento, em Lucas 2:29, Atos 4:24, 2 Pedro 2:1, Judas 4 e Apocalipse 6:10. Curios ou Curios, Curios, também esse nome em algum lugar aparece por aí. Esse nome é encontrado centenas de vezes e ele é traduzido como Senhor, referindo-se a Jesus, referindo-se ao homem Deus, ao Senhor Deus, ao Mestre, referindo a Jesus. E é a Mestre novamente, e como dono, o Senhor. Geralmente é em relação ao título do Senhor Jesus como Mestre e nosso Senhor. Christus, que traduzido obviamente é Cristo, deriva-se da palavra C-H-R-O, Kio ou Shio, que significa ungido ou ungir. No Novo Testamento, esse nome é exclusivo, referindo-se a Jesus de Nazaré, certo? E outro, Abba, que vem do hebraico, Abraham, hebraico aramaico, já no hebraico aramaico, que é pai. Pai é um nome íntimo, ou papai, é um nome íntimo que os estudiosos e sábios que escreviam originalmente em aramaico, a língua semítica egípcia, e ela tratava com docilidade o nome do nosso Senhor. Amém? Existem mais nomes com seus significados correspondentes, mas a intenção nossa é trazer uma mensagem pastoral, uma mensagem de meditação mesmo, para que a prática seja um conteúdo para o nosso aprendizado de nome, e não um nome para depois ver o que nós vamos fazer com ele. Senão vai virar uma salada de letras, uma salada de conhecimento. Nós já estamos com muitas pessoas sabendo muita coisa e poucas fazendo aquilo que o pouco sabe. Quando pouco sabemos e fazemos tudo do pouco que sabemos, muito executamos. Se nós ficarmos sabendo muitos nomes, nós vamos nos perder no literal da coisa, da nomenclatura, e não vamos aperfeiçoar naquilo que obviamente o Senhor quer de nós. Que esses nomes que trouxemos à igreja, com muito amor, com muita dedicação, seja para nós o baluarte da nossa vida, a prática da nossa vida, que a exclusividade de honrar ao Senhor seja daqueles que honram o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém, igreja? Obrigado aos que estão nos visitando, cada um aqui nesse dia, muito obrigado. Obrigado, Ricardo, que veio, muito obrigado, querido. A sua família é excepcional. Mais uma vez, ao nosso casal amigo, irmãos que veio aqui, muito obrigado. Deus abençoe. A paz do Senhor esteja conosco. Amém. Jeová Shalom para todos nós. Amém.